Olá, como vai? Colônia Espiritual Redenção. A Colônia Redenção, ela se situa no leste da Bahia, no estado baiano, e ela tem um formato triangular, sendo uma grande referência no mundo espiritual. Ela foi criada na época da escravatura, para receber espíritos de escravos movidos pela vingança. Então, o que houve? Aquela época da escravatura, tudo, em que na época da escravidão não foi fácil, os escravos eles eram chicoteados, eles eram vendidos, eles eram separados das suas famílias, filhos, mães e pais ali. Olha só, e vendidos, que loucura, hein? Olha só onde que chega a razão humana, a ambição, né? E eles ficaram revoltados, depois desencarnaram, mas eles foram socorridos por socorristas espirituais. Socorreram, mas não foi fácil para os socorristas, porque quando eles chegaram no mundo espiritual, lá da redenção, eles ficaram revoltados, porque eles ficaram indignados. Como que a gente sofreu tanto ali na Terra? Ficaram revoltados. E há processo até de obsessão, em que esses espíritos eles ficavam presos aqui e se vingavam desses senhores brancos que judiavam deles. Gente, foi um processo muito intenso e a gente entende o processo também, porque perderam famílias, tudo, né? Lógico que com ódio não se combate o ódio, mas eles foram recebidos e passaram até por processo de reencarnação. Eles entenderam que ali era um processo cósmico. Não foi, logicamente que é uma coisa muito chata, né? A gente não entende porque essas coisas acontecem. Mas aí depois eles foram sendo trabalhados pelos planos espiritual ali, daquele local da redenção, e eles foram endossando o amor ali em seus corações e foram entendendo o processo. E depois começaram a trabalhar como socorrista. Aquelas pessoas que eram escravas aqui, desencarnaram lá, foram para o plano espiritual e começaram a trabalhar lá. Então, esta colônia, ela realiza então um grande trabalho em laboratório fluídico, por intermédio de seus socorristas na Terra. Olha só, pessoal, lá encontra-se um arquivo com as mais lindas histórias, exemplos de amor que o mundo já viu. Começando pela história de Jesus, em cenas vivas. Peraí, mas como funciona esse arquivo? Na Colônia Redenção, tenta entrar no cinema. Você quer rever um filme? Você quer ver um filme? Você vai no cinema, você vai assistir aquele filme. Muitas vezes tu pode até reprisar. Olha só para você ter entendimento. É como que você entrar numa sala de cinema e você vai ver o filme de Jesus. Olha, gente, é uma coisa assim que... Olha como que a tecnologia lá funciona. Vocês vão ver um filme lá de Jesus em cenas vívidas. Viva, 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 viva. É como que os espíritos ali se transportassem para dentro da tela do cinema. Isso se não ocorrer também, tá? Em projeção astral, isso pode ocorrer. Você pode sair do corpo e ir lá nos acontecimentos akáshicos, desde a época dos dinossauros até na época de Jesus. Você vai ver lá o que aconteceu com Jesus. O J.J. Benítez, eu não me lembro bem, mas parece que ele teve uma vivência com Jesus. Eu não sei se tinha... Falavam-se na máquina do tempo, alguma coisa do tipo. Parece que ele teve, é um espanhol aí. Agora veja, pessoal. Agora dá para comparar a nossa sofisticação tecnológica com a dos caras lá, nesse plano. Acima ali da Bahia tem a dimensão redenção. Agora imagina a tecnologia
Qualquer momento que você desencarnar, se você for para lá, eu queria ver como é que foi a vida de Jesus na Terra. Você vai entrar lá dentro, lá uma salinha, vai mostrar tudo, como que foi a vida de Jesus. Olha que loucura. Agora imagina, quantas pessoas vocês calculam ali de desencarnados na dimensão redenção? Pensa aí um pouquinho aí, vamos ver. 10 mil, 30 mil, 200 mil pessoas, 500 mil, vou falar. 1 milhão de habitantes desencarnados vivem nessa dimensão. E dela partem com muita frequência espíritos comprometidos com o progresso da humanidade, em reencarnações desafiadoras, porque na colônia Redenção se desenvolve cuidadosos programas para iluminação de consciências, não faltando os departamentos de assistência e socorro àqueles que retornam extenuados e desnorteados pelas vicissitudes e pelos insucessos que se permitiram. Então, olha que interessante. E ela foi fundada por entidades nobres poucos anos antes da independência do Brasil. Olha só, objetivando de início a acolher os lutadores e idealistas pela libertação da pátria e os abolicionistas, os republicanos e inspirados na conquista das metas que abraçavam, sem que extrapolassem nos métodos de que se deveriam utilizar. Então, olha só que interessante. E lá também, graças à abnegação dos seus fundadores, entre os quais destacou-se a futura abadesa Joana Angélica de Jesus, que também seria a Marte das lutas fratricidas durante a independência do Brasil. Na Bahia, desenvolveram-se com apoio de iluminados heróis da fé e da caridade que rumaram para a terra. Olha só, a independência do Brasil, que eu estou passando para vocês aqui, ela se deu devido à influência dos espíritos lá da redenção. Eles vieram aqui para trazer uma força espiritual para que houvesse a libertação da escravatura, dos escravos. Não foi uma coisa planejada totalmente pelos homens aqui. Teve a influência da abadesa Joana Angélica de Jesus, que ela desencarnou e trabalha lá nessa colônia. Então veja aqui como que quando eu falo que o mundo espiritual é o que determina toda a ação planetária aqui na Terra, pessoal, é quando a gente acaba entrando em reflexões com esse conceito que eu estou passando para vocês. O quanto é importante a gente ter esse conceito espiritual do mundo espiritual, como é que funcionam as leis lá. Então, quando eu falo que tudo que move o físico vem do mundo espiritual, já fala redenção, né? Olha só, então a gente entende que tudo é planejado pelo mundo espiritual. Os escravos, eles não podiam ficar muito tempo nesse sofrimento. Então houve a interferência do mundo espiritual para a libertação dos negros, daqueles que sofreram muito. E todas nós temos as raízes africanas. Eu tenho, você tem, a loira ali tem, o loiro, o japonês. Quer dizer, gente, a gente já somos todos miscigenados, não tem como. E isso é uma maravilha, tá? Porque é muito legal você ter as raízes africanas, a força. Então, isso sim é espiritualidade, isso sim é saber que somos só carnais. O espírito, ele é espírito, seja japonês, seja alemão, seja africano, seja índio, todos nós somos mônadas espirituais. A gente reencarna aqui em processos reencarnatórios.
Então, não existe desigualdade entre as raças. Olha só, então, o quanto que a gente precisa ter esse autoconhecimento. Porque quando você desencarna, você vai para locais bons, vai para locais fluídicos, com dimensões ali altíssimas, uma autoelevação. Quando a gente tem preconceito com pessoas, seja que for, tá? Amarelo, azul, preto, vermelho, o teu campo espiritual, ele começa a cair num campo gravitacional muito intenso. Você começa a ficar pesado. O teu campo áureo, o teu campo áurico, a tua camada espiritual, da tua alma, do teu perispírito, começa a se petrificar. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem preconceito, você é uma pessoa que não tem amor ao próximo. E aí, quando você desencarnar, você vai para as regiões abismais, lamacentas, obscuras, com um fluido totalmente pesado. Pessoal, eu falo isso pelas minhas experiências fora do corpo. Se o cara for muito inteligente, tá? E não precisa ser inteligente, ele vai olhar o ser humano com um amor incondicional, seja a criatura que for. Ele vai olhar com um amor incondicional, sem preconceito, porque isso vai elevar o teu campo vibracional, o teu campo esférico. Você vai entrar no eu sou, em que as suas camadas internas, alma, mônada, corpo astral, corpo mental, se eleva numa estrutura gigante, se elevando espiritualmente a um prédio de 20 andares, de 30 andares. Vejam, a alma de Buda media a quilômetros de distância. Ele era um ser fantástico, um ser incondicional, um ser humano, um ser que ele tinha um amor incondicional pela humanidade. Por isso que o teu campo áurico, o campo áurico de Buda, se estendia a milhas de distância. Então, por isso que é importante a gente trabalhar o amor. Eu também preciso trabalhar, você também precisa trabalhar. A gente procurar olhar o ser humano com amor incondicional. Muitas das vezes a pessoa também tem preconceito com uma pessoa de idade. Ah, a pessoa está velha, o cara está velho. Não, vamos olhar aquela pessoa com amor incondicional. Porque a gente tem essa coisa dentro da gente, esse preconceito, e a gente precisa trabalhar. Não precisa trabalhar. E quando você começa a olhar aquela pessoa com amor incondicional, você começa a criar estruturas de grandeza no teu espírito vai se iluminando na Terra. A gente precisa trabalhar isso muito. Forte abraço.